Olá, gente. João Mendes lendo a Bíblia, com bom pensamento, com boas intenções, com bom coração. Sem querer colocar medo em ninguém, né? Quando Jesus esteve aqui na terra, ele falava da palavra de Deus, né? Para libertar. Sobre o amor, a paz, a bondade, o que a gente devemos fazer para agradar a Deus. Então eu queria ler para vocês a Bíblia em carreirinha, começando em Mateus 18 ao 24, que diz assim, falar sobre o nascimento de Jesus Cristo, né? Que diz assim, e foi assim o nascimento de Jesus Cristo, né? Aconteceu, né, que Maria estava prometida em casamento com José. Então, antes de José se unir com Maria, Maria foi encontrada grávida pelo poder do Espírito Santo. E nisso aí José, como era muito honesto, não queria pôr ela em público, para não ter aquele escândalo, aquele tumulto, né? Porque naquele tempo, se fosse encontrada uma pessoa grávida, o tumulto ia ser grande. Então, ele sem saber o que fazer, ele pretendeu divorciar dela secretamente. Nisso aí, o anjo apareceu para José em sonho e disse, José, não tenhas medo de levar Maria, tua esposa, para casa, pois o que tem concebido nela foi pelo poder do Espírito Santo de Deus. Foi Deus que mandou o poder dele para Maria ficar grávida e ali Maria vai ter um filho, tem que dar o nome dela nele, de Jesus Cristo, e salvar teu povo do pecado e da morte. E José, acordando então do sono, fez conforme o anjo tinha avisado. Pegou Maria e levou para a sua casa. Mas não teve relação com ela, até ela ter o Filho de Deus. Então, o que eu queria abordar para vocês, nessa passagem aí da Bíblia, né? Eu queria abordar para vocês o que é o Espírito Santo de Deus, né? Então, como o anjo apareceu para José e disse assim, José, não tenha medo de levar Maria para casa, pois ela está grávida, foi pelo poder do Espírito Santo. Eu acho que dizer que ela não teve relação com ser humano nenhum. Queria ficar grávida, porque o poder de Deus veio sobre ela, e Deus queria que ela ficasse grávida, e Jesus Cristo vinha a essa terra através dela, de Maria. Então, depois que o anjo falou isso, aí José entendeu, né? Porque José é uma pessoa honesta e muito religiosa, e tanto Maria também. Então nisso aí, ele levou Maria para casa, mas o anjo disse agora não tem relação com ela até ela ter o filho. E nisso aí, ele não teve relação com ela. Então o que eu queria abordar para vocês? Eu queria falar para vocês que aqui o anjo disse que o poder de Deus, o Espírito Santo, quando vem, ele, o que Deus quer, então vai acontecer. Então Deus queria que Maria ficasse grávida. E ela ficou grávida. Se eu tivesse o poder de engravidar alguém na mente, não, Deus não deu esse poder para o homem. A gente pode engravidar, eu posso engravidar uma mulher se tiver relação com ela. Eu não tenho o poder de dizer, fique grávida. Esse poder é de Deus. Né? Por quê? Porque é de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus, que é chamado de Espírito. Esse poder de Deus é feito um macho, faz aqueles truques. Né? E nós temos o poder de Deus quando você tem o conhecimento. Você tem paz, amor, você quer o bem do seu próximo. Você pode não gostar dele, das atitudes, das formas dele, mas você respeita ele, você não quer o mal dele, você não se torna refém dele. Isso que Deus é, que é de cada um de nós, né? Que a gente, que nem diz a Bíblia, em Efésios 5,18, né? Que diz assim, também não ficar embriagado com vinho nem com bebida forte, mas esteja cheio do Espírito Santo de Deus, que é conhecimento. Quando você tem um conhecimento certo, você só vai querer o bem do seu próximo e vai fazer as coisas bem. E você tem esse poder. Se eu tiver o poder de levantar alguém para dar de comida, né, eu tenho que usar minhas mãos para isso. Mas Deus não. Deus usa o Espírito Santo, que é o poder dele. Assim como o Espírito Santo de Deus, né, que a Bíblia diz por meio da palavra de Deus, em Salmo 33,6, diz assim, por meio da palavra de Deus foram feitos céus e terra, e pelo poder do seu Espírito Santo. Então Deus usa o poder dele. E Deus está em todo canto. Deus é um ser espiritual, ele está aqui, está nos Estados Unidos, está no céu, está em todo canto. É uma forma de vida totalmente diferente da gente. Então, o que é o Espírito Santo de Deus? É o poder de Deus, onde se faz todas as coisas e onde nós estamos vivos até hoje. A Bíblia diz que a destruição do próprio homem é o homem. Deus deu a ciência do homem para o homem salvar o outro.
Eu sou de 1970. Quer dizer que eu já passei por várias epidemias. Quando eu nasci, existia a tuberculose. Morreu milhares de pessoas e eu tive sorte de não morrer. Depois veio a chikungunya, a dengue, o sarampo, a covid e tantas outras epidemias e estou vivo. Mas eu estou vivo através da ciência que deu para o homem, a inteligência para o homem criar aqueles remédios e combater aquela doença. Eu estou vivo por causa disso. Então eu respeito qualquer religião, e até o ateu, até a ciência que Deus deixou para o homem. Ele não sabe, o homem não sabe. Mas aquele ateu que é da ciência está trabalhando para Deus. É isso aí que eu queria passar para vocês. Então, o que é o Espírito Santo de Deus? É o poder de Deus, onde se faz todas as coisas e onde se cria todas as coisas. Deus pensa e tudo se faz. Um exemplo que eu vou lhe dar. Se você começar a ler a Bíblia da forma, sem ser pelas religiões, você vai se transformar em outra pessoa. Você já vai ter outro pensamento. É aquele pensamento que Deus quer. Assim como Deus manda a chuva, que ele cai na terra e brota nosso alimento. Então isso é o poder de Deus, que ele deixou desde o começo. Este é o pensamento de João Mendes lendo a Bíblia, com bom pensamento, com boas intenções, com bom coração. Um abraço para vocês e até o próximo pensamento de João Mendes.